Olá, aqui é o Adriano Pataro, seja bem-vindo a mais uma aula da tabela da Copa do Mundo 2022 no Excel. Nessa aula vamos iniciar as fórmulas da planilha Cálculos. Dando continuidade à nossa planilha, na última aula fizemos algumas configurações e fórmulas aqui na planilha de configurações. Vamos agora passar para cálculos e aí iniciar uma sequência de aulas com fórmulas. Essa parte aqui da planilha cálculos é onde a gente tem mais fórmulas. Vamos começar aqui. Tem nomes aqui nas colunas que eu coloquei para identificar. Vamos começar pela seleção. Seleção são os nomes das seleções que a gente vai colocar aqui. Então, vou fazer uma referência lá a configurações, onde a gente tem os nomes aqui das seleções. Então, aqui eu coloco igual, clico lá em configurações e clico na célula. Lembra da tabela, a tabela tem uma nomenclatura diferente, então não aparece a referência C4. Aparece aqui TB Seleções, @nome, que é o nome da coluna, beleza, só dar um Enter. E aí vamos puxar, são 32 seleções, mas não se preocupe em puxar certinho, você pode puxar mais que ele vai dar um erro quando não encontrar mais. Ó. Então aqui só até o Uruguai, que são as 32 seleções. Ó. Se eu selecionar, eu tenho aqui 32. Feito isso aqui agora, eu venho aqui e pego a de cima para repetir. E aí faço isso até lá o final agora. A gente vai ter a sequência aí das 32 seleções se repetindo. Beleza, tem a fase agora. A fase eu vou deixar para depois, vou passar para o grupo. O grupo são os grupos que estão aqui. Só que o grupo eu não vou colocar fórmula, porque é sempre isso aqui, né? O que muda são os nomes das seleções, mas os grupos são os mesmos. Então, pelo menos até esse formato aí, né? Porque parece que a partir da próxima Copa vai mudar. Mas até então é isso daí. Então eu venho aqui, vou lá, copiei lá, né? Dei um Ctrl C. Eu vou usar o colar valores, para não mexer na formatação. A gente vai repetir isso aqui, só que tem um detalhe, já vou usar a numeração das seleções e também a rodada. A gente já copia e cola tudo junto. Então aqui é 1, 2, 3 e 4, são 4 seleções. Copio aqui e colo. Até aqui. Aqui é a primeira rodada. 1, puxo aqui. Tem que dar 32 aqui na contagem, né? São 32 seleções. Aí vamos pegar isso aqui, dar um Ctrl C e um Ctrl V. Agora é a segunda rodada. Então pego daqui, ó, faço um atalho, Ctrl Shift seta para baixo, para selecionar o intervalo inteiro. Digito 2, só que aí eu faço Ctrl Enter, porque se eu só der Enter aqui, ele vai fazer só no primeiro. Ctrl Enter, faz em todos. Novamente seleciona, Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl C, Ctrl V. Agora aqui é a terceira rodada. 3, Ctrl Enter. Vamos fazer isso aqui agora para baixo, só que agora começa as oitavas aqui. Aí a partir das oitavas não tem mais grupo, porque aí se misturam, né? Então aqui eu apago o grupo. Coloco 4 aqui. 4, Ctrl Enter. Seleciono esses dois, Ctrl C, Ctrl V, 5, Ctrl Enter. Depois pego os dois, Ctrl C, Ctrl V, 6, Ctrl Enter. E o último, Ctrl C, Ctrl V, 7, Ctrl Enter. De acordo com a numeração, a gente sabe aqui as fases. Ó. Então, da rodada 1 até a 3 é a primeira fase. Primeira fase. Puxo aqui até o final da terceira. Tá aqui. Aqui são as oitavas. Oitavas de final, que é a quarta rodada. Depois, quartas de final, que vai até o 5. Depois, semifinal, que é a rodada 6.
e depois final. Está aí. Seleção, fases, grupos, numeração aqui das seleções e rodadas. Variação da classificação. Na primeira rodada não tem variação, é 0. O que é essa variação? Essa variação vai informar a seleção que estava numa posição. Quando passou para a próxima rodada, se ela mudou a posição, tem essa variação. Se ela passou, por exemplo, de segundo para primeiro, então ganhou uma posição, fica 1 positivo. Se for o inverso, estava em primeiro, foi para segundo, fica -1, negativo. Se manteve no mesmo lugar, é 0. A gente vai fazer isso depois lá na tabela, mostrando nos grupos com formatação condicional. E aqui eu não vou calcular agora, porque isso aqui depende lá da última coluna, para a gente saber a posição, ó, que é aqui, da seleção em cada rodada. Eu vou colocar preenchimento amarelo, só para a gente não esquecer, mas a gente vai calcular isso depois. Aqui agora vamos começar os cálculos dos pontos. Vou explicar esse primeiro aqui dos pontos, mas os outros são muito parecidos. Depois que entende isso daqui, os outros ficam fáceis. Veja que eu tenho 2 critérios. Ó. Eu tenho a seleção e tenho a rodada. Então eu quero somar esses pontos, mas de acordo com essas 2 condições. Para isso a gente usa a função soma6, que faz soma com condições. Então, igual soma 6, abre e fecha parênteses, entra no inserir função, que é a forma que eu gosto de fazer. Por essa caixa aqui, você tem os argumentos. Aí você consegue identificar o que você precisa preencher nesses argumentos. Então, o que eu quero somar? Eu quero somar os pontos. A gente tem que fazer isso para o mandante e para o visitante, somar os 2. Porque aí eu não sei se essa seleção joga como mandante ou como visitante. Então, eu somo as 2 colunas. Começar com o mandante. Então, os nomes que nós demos lá na planilha de jogos. Pontos, mandante, fase 1. É aqui que eu quero somar. Eu quero somar quem? O Catar. Só que eu tenho que procurar ele. Procurar ele aonde? Procurar ele em mandante, fase 1. E aqui está o Catar. Só isso aí? Não, porque se eu fizer isso aqui, ele vai somar em todas as rodadas. Então, um exemplo, se eu estiver na segunda rodada e o Catar ganhou as 2, aqui vai aparecer 6 pontos. Mas não pode, porque por rodada ele só pode fazer até 3. Então, tem que incluir a condição da rodada. Tem que somar só na rodada 1. Aqui entra o RD fase 1 e aqui entra a rodada. Aqui. Se não der para clicar, pode digitar também, ó, F4, que é essa célula que está aqui. Então, está a fórmula aqui do mandante. Dou um OK. Só que não está completo. Por quê? Isso funciona para o Catar, beleza, mas não funcionaria para o Equador, porque o Equador, na primeira rodada, ele é visitante. Então, ele não pegaria essa informação, que ele ia procurar o Equador aqui na primeira rodada, não ia achar. Ele tem que procurar o Equador aqui na primeira rodada e somar no visitante. Então, a gente aproveita a fórmula, ó, seleciona, Ctrl C, soma aqui, ó, mais Ctrl V. E altera para visitante. Ó, o PM vira PV e o mandante vira visitante. Enter. Vamos puxar até a rodada 1. E aí a gente já vai aproveitar para fazer a 2, que a 2 tem uma diferençazinha, e depois no final a gente replica para todos para baixo. Qual a diferença? Quando eu estiver na segunda rodada, ele tem que pegar a informação da segunda rodada e somar com a da primeira, para a gente ir acumulando as informações. Então aqui eu pego, ó, somo aqui mais esse daqui, Enter, e puxo só até a 2. Depois a gente copia para os outros. Aqui. Vou fazer um testezinho aqui. Ó. Colocar, por exemplo, o Catar ganhando aqui. Então, o Catar ganhou, ele precisa ter 3 pontos aqui nos cálculos. Ó, 3 pontos. Vamos colocar que ele empata a segunda rodada. Tá aqui. Tá 1 a 1.
Então ele tem 3 aqui, quando chegar na segunda rodada ele tem 4, que é um empate desse, mais os 3 de cima, 4, beleza, certinho. Jogos. Jogos é fácil, porque a gente vai fazer depois aqui para contar quantas vitórias a seleção tem, quantos empates e quantas derrotas. Só que a gente só tem uma informação por rodada. O time só pode vencer, empatar ou perder. Não tem duas chances aqui. Então a gente faz uma soma desses 3. Aí vai dar o total de jogos naquela rodada. Esse aqui, como a gente não está fazendo referência lá à tabela, não tem que somar um embaixo do outro. Porque esses já vão somar, ele já pega o total aqui. Então isso pode puxar direto até a segunda rodada. Vitórias. Vitórias, empates e derrotas são muito parecidas, trocando um critério. O que a gente tem que fazer aqui? Se aqui eu queria somar os pontos, aqui eu tenho que contar vitória, empate e derrota. Eu não posso somar aqui, porque se eu somar aqui, ele vai dar, por exemplo, como 3 vitórias aqui. Não é 3 vitórias numa rodada só, num jogo. Aqui tem que ser 1. Então, se eu não quero somar, eu quero contar, a gente usa o conte 6. Que é muito parecido com o soma 6, só que não tem a soma. Igual conte.6, abre e fecha parênteses. Entra no inserir função, as configurações são as mesmas. Qual é o meu intervalo? Vamos começar com o mandante. Mandante, fase 1. Qual é o meu critério? Se eu quero procurar no mandante, eu vou procurar a seleção. Qual é o segundo critério? A rodada. Então eu tenho RD fase 1 com a rodada 1 que está aqui. Só que tem mais um agora. A gente não tem a soma aqui, mas eu tenho que colocar o critério, porque senão ele vai contar que o Catar na primeira rodada vai dar 1. Beleza, ele está ali. Só que não é isso que eu quero contar as vitórias. Então eu vou no pontos do mandante, fase 1, e conto que é 3. 3 caracteriza a vitória, né? Então, ok. Olha, disse que tem uma vitória. Então é isso que tem que aparecer, porque é uma contagem, não pode ser uma soma. E aí o mesmo conceito dos pontos. Olha, eu fiz para o mandante, mas eu tenho que somar para o visitante, porque isso funciona para o Catar, mas não funciona para o Equador, no exemplo, porque ele na primeira rodada ele jogou como visitante. Então aproveito isso aqui, Ctrl C mais Ctrl V, altera aqui para visitante. E aqui o pontos visitantes. E mantém o 3 ali. Dá para a gente aproveitar essa fórmula para empate e derrota, que é muito parecida. Vem aqui, Ctrl C, ESC, Ctrl V. O que eu quero contar agora? O empate. O que caracteriza o empate? Um ponto. Então eu substituo 3 por 1. E derrota? Derrota é o 0. Então, se tiver 0 ali, ele conta como uma derrota. Apaga o 3, coloca 0. Aqui, como eu falei, só tem um resultado por linha, por rodada. Então, tem um jogo para o Catar, ele ganhou. Quando eu puxo aqui, um vem para cá, porque é a derrota. E aí já somou aqui. Vamos puxar até o final da rodada 1. Aqui. E fazer o mesmo esquema. Puxa mais um aqui. Esse tem que somar com o de cima. Esse também, somar com o de cima. E esse também. Veja aqui, aqui já soma, porque ele tem, o Catar, no exemplo, tem uma vitória da primeira rodada e um empate da segunda. Deu 2 jogos. Pega os 3, puxa para baixo. Agora vamos para Gols Pro. Aqui Gols Pro, gols contra, saldo de gols. Gols Pro, a gente pode aproveitar também dos pontos, que é essa fórmula mesmo de soma C, só que qual a diferença? Agora eu não vou somar os pontos, vou somar quantos gols a seleção fez. Muda só o intervalo aqui da soma. Então, em vez de ser pontos de mandante, é gols de mandante. E aqui, em vez de ser pontos de visitante, é gols de visitante. O restante mantém, dá um Enter. 2 gols Pro, foi o exemplo aqui do Catar, 2. Gols contra, dá para aproveitar esse aqui, Ctrl C,
Ctrl V. A diferença é que a gente alterna aqui entre mandante e visitante. Porque, por exemplo, agora o Catar. Eu quero somar os gols do mandante, mas quando o Catar foi visitante. E assim eu consigo somar os gols que ele levou. E aqui eu vou somar os gols do visitante quando o Catar foi mandante. E aí com isso a gente consegue fazer esse gols contra. Então ele fez 2, levou 1, que é o que está aqui. 2 e 1. E o saldo de gols é simples, é só subtrair gols pró de gols contra. Dá para aproveitar as 3, puxar até o final da rodada 1. Puxa mais 1. Esse a gente soma com o de cima. Esse também. Saldo de gols não, porque é aquele esquema. A gente só soma o que vem de lá dos jogos. O que está aqui não precisa somar, porque ele já pega o agregado daqui. Puxou para baixo. Temos aqui os cálculos certinho. Pontos de cartão. Pontos de cartão, pode aproveitar pontos. Como eu falei, fez a primeira, entendeu? A gente aproveita a fórmula para outras colunas. Qual a diferença agora? Agora eu não vou pegar os pontos que o time fez. Vou pegar os pontos de cartão que ele levou. Então muda só aqui, ó, em vez de ser PM, é CM, que são os cartões do mandante. E aqui é CV, os cartões do visitante. Enter. Copia aqui até a primeira fase. Primeira rodada, né? Puxa mais 1. Soma com o de cima. Puxa até a 2. Esse ponto de cartão, ó, está aqui. Aqui. Que são os pontos que ele faz no jogo, né? Vitória, empate ou derrota. E aqui os pontos de cartão. Que com base naquela forma que a gente fez anteriormente para contabilizar os cartões. E a última coluna aqui dessa aula, né? Vamos até aqui. O percentual é o percentual de aproveitamento. Como que a gente calcula isso? Eu vou pegar os pontos aqui de vitórias, ó, e multiplico por 3. Então, tem uma vitória, multiplico por 3. Mais um empate. Vou dar um Enter. Então, ele tem 3. Vou colocar isso entre parênteses e vou dividir pela quantidade de jogos vezes 3, que é a quantidade de pontos que ele pode ter, o máximo de pontos que ele pode ter em uma rodada. Vou colocar isso aqui também entre parênteses. Ó, deu 1, só que na verdade não é 1, é 100. Então a gente multiplica por 100. Tem 100% de aproveitamento. Esse é um método porque eu quero que apareça um número, eu não quero que apareça como porcentagem, então a gente faria outra fórmula. Mas aqui eu quero que apareça um número, porque já indica que é porcentagem aqui em cima. E tem um detalhezinho, ó. Aqui a gente tem 100%, se eu puxar aqui ele vai dar 0, né, que é o que o equador perdeu. Só que ó, a gente tem um problema quando não tem resultado. Ainda, né? Porque aí, ó, se eu apagar aqui, que vai ser no começo da tabela, sem resultado nenhum, ele dá um erro porque divide por 0, ó. Pega isso aqui, divide por 0 e dá erro. Como a gente conserta isso? Coloca um se erro aqui na frente, que é uma função de tratamento de erro. Ó, se erro. Muito simples, somente 2 argumentos. Qual é o valor? O valor é a nossa fórmula aqui. Ó. Qual é o erro? Vou colocar um parênteses aqui, que é o parênteses dessa fórmula, mas tem o parênteses da função se erro. Tanto é que se eu clicar aqui, agora ele seleciona, né? Que eu cliquei anteriormente, ele não selecionou, achei estranho. O parênteses que estava faltando. Então, esse é o valor. Se der um erro nesse valor, o que eu quero que apareça? 0. Fecha parênteses, Enter. Esse também não precisa somar, pode puxar direto até o final. No caso aqui da rodada 2, né? Beleza. Estão aí os cálculos. Agora vamos replicar isso para as outras rodadas. Pegando da segunda, que a segunda está somando. Então, pega aqui,
32. Vou selecionar aqui com o Shift e a setinha. Então, peguei isso tudo aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, colar até lá o final. Que é o final aqui. Só que tem uma diferença. Lembra lá dos nomes que nós demos aqui? Separamos isso em primeira fase, oitavas. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, esse nome. Oitavas, RD oitavas, depois tem RD quartas. Então, a gente vai usar isso agora lá nos cálculos. Porque da fase 1 tem que fazer referência à fase 1. Das oitavas tem que fazer referência às oitavas, para a gente não ter problemas aí nas fórmulas. Então agora a gente substitui os nomes. A terceira rodada ainda é a primeira fase, a partir da quarta aqui, ó. Aqui. Selecionei. O que eu tenho que mudar? Só o fase 1. Substituir fase 1 por oitavas, o restante é tudo igual. Então localizar e selecionar, substituir. Fase 1 por oitavas. Substituir tudo. Ele vai me dizer que fez 1.344 substituições. Ok. Agora vamos para a rodada 5. Vamos substituir por quartas. Substituir tudo. Novamente, 1.344, ok. Descendo aqui, vamos agora para a semifinal. Fase 1 substitui por semifinal. Substitui tudo. Ok. E a última aqui, final. Substitui fase 1 por final. Substitui tudo. Ok. Fecha. Com isso, concluímos essa primeira parte dos cálculos. Salvo o arquivo aí para não perder. Concluímos essa primeira parte até aqui. Na próxima aula vamos continuar fazendo esses cálculos aqui. E aí vamos avançando assim, fazendo os outros, dividindo em algumas aulas, né, para não ficar muito longo aí, uma grande quantidade de fórmulas. Um abraço e até a próxima aula.